Olá, irmãos e amigos. Eu sou o reverendo Pinho Borges, secretário nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou fazendo este vídeo para que vocês possam utilizá-los na igreja durante alguns eventos. Não vai ser possível agora por conta dessa pandemia, mas vocês poderão usar este vídeo em outras oportunidades. E a temática que nós queremos falar hoje é sobre as bênçãos que Deus tem para aquelas pessoas que cuidam dos idosos. Por exemplo, alguém pode perguntar: por que nós cristãos devemos cuidar do bem-estar dos idosos? Sim, todos nós precisamos cuidar do bem-estar do idoso. Temos que lembrar que a igreja é corpo de Cristo e que a igreja não tem idade, todos fazem parte desse corpo. E cuidar do idoso não é uma prerrogativa apenas dos filhos. Há essa preocupação com o idoso, deve ser também com a igreja. Em primeiro lugar, a gente sabe que da família o dever de cuidar dos seus idosos. Depois da sociedade, e aí entra a igreja. E, por fim, o governo. O governo só pode entrar quando não houver a presença da família ou da sociedade. Então, nós precisamos cuidar bem dos idosos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus formou o corpo, dando honra mais abundante à parte que tem falta, para que não houvesse divisão no corpo, mas para que os seus membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. Então, somos essa igreja, corpo de Cristo, somos membros diferentes de idade e precisamos ter o cuidado um com os outros. Por quê? Porque esse cuidado de um com o outro vai fazer com que a igreja funcione de forma harmônica. Vai fazer com que todos os seus membros tenham a preocupação com o bem-estar um dos outros, inclusive dos idosos. Dos idosos. E escrevendo aos Gálatas, Paulo vai falar também que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, nós temos que compartilhar, nós estar juntos, dividir o peso com os nossos irmãos. Em particular, aqui no momento, nós estamos falando de idosos, que são pessoas mais fragilizadas pelo tempo, por doença. Então, nós precisamos entender esse versículo de Gálatas 6:2 e colocá-lo em prática, porque é dever nosso cristão de cuidar um dos outros. E como mostrar interesse nos idosos em nossos encontros? Lógico, nos nossos encontros nós sabemos que há uma diversidade de tipos de trabalho, que tem alguns idosos que não participam dos eventos, mas nós precisamos, acima de tudo, mostrar interesses não só nos encontros, mas nas nossas igrejas também, porque existem muitos idosos em nossas igrejas que não têm nenhum trabalho que o ajude, que lhe dê a oportunidade de conviver com um grupo na faixa etária que ele está no momento. Então é preciso a gente pensar um pouco nisso. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, não pense unicamente nos vossos interesses, mas procure também aquilo que interessa aos outros. Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, não seja egoísta, não queira tudo para você. Não guarde tudo para você, distribua. Pense no outro, porque você pode ter coisa que interessa ao outro, mas às vezes o egoísmo é tão grande que a gente não consegue passar nada para alguém. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 10, que nós devemos procurar desenvolver entre nós o amor fraternal. E que nós devemos buscar estímulo, veja, nós mesmos buscar estímulos para fazer o bem.
e que não devemos nos descuidar da nossa participação na igreja, como fazem muitos, né? Que deixam a igreja de lado. Tá? Então, nós, principalmente agora, né? Como Paulo diz, né? Lá, o Paulo não, o escritor de Hebreus, né? Diz que naquela época ele estava dizendo que já estava vendo o aproximar do momento da segunda vinda de Cristo. Nesse momento de coronavírus no Brasil, no mundo, as pessoas também estão associando o coronavírus à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos, não é? Mas Jesus Cristo disse que vai voltar. Então nós estamos sempre nessa expectativa. E essa expectativa da volta de Cristo nos deve, né, nos deve levar a ser estimulado a fazer o bem, a desenvolver o amor fraternal e ter a comunhão, né, eclesial dentro das nossas igrejas com os nossos irmãos. O escritor, né, da Carta aos Hebreus, que eu acabei de falar, no capítulo 10, ele diz que nós devemos, né, em outras palavras, desenvolver entre nós esse amor, o amor fraternal, né? O amor ágape, não o amor eros, nem filia, nem estrós, mas o amor fraternal, o amor de Jesus Cristo. E é este amor de Jesus Cristo em nós que nos estimula a fazermos o bem. Sem o amor de Cristo, a gente pode até fazer alguma coisa, mas não faz o bem. Por isso nós devemos sermos cuidadosos com a nossa participação na comunidade dos crentes, na comunhão dos crentes, na igreja. E aí, olha, nesse momento, essa comunhão, né, o amor fraternal, o estímulo para fazer o bem, a participação na igreja nos anima a viver essa comunhão uns com os outros. Né? Não só nos anima, mas também nos lembra, né, que nós estamos aqui como peregrinos e que a volta de Jesus Cristo está lá no futuro que nós não sabemos se próximo ou longínquo. O que nós precisamos é amar mais, ser fraternal mais. Né? E com relação aos idosos, nós precisamos mostrar mais interesse, não só nos nossos encontros com idosos, mas no dia a dia, no dia a dia. É importante, principalmente agora, quando nós estamos vivendo essa crise aí, né, do coronavírus, que se dê assistência às pessoas idosas. Muitas vezes nós achamos que a idade levou à completude da vida do idoso, mas não é verdade. O idoso é uma pessoa carente, é um ser social, familiar e espiritual. Então é importante que, já que nós não podemos visitar os idosos agora, não podemos nos aproximar nem dos nossos netos ou dos nossos filhos, não é? Que você utilize as mídias disponíveis para manter contato com as pessoas idosas. Liga, né? Um tempinho, a gente sabe que idoso fala muito, mas você passa aí 2 minutos, 5 minutos conversando com um idoso, não vai gastar muito dinheiro. E pergunta, né, como está a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida espiritual, se está precisando de alguma coisa, para poder também animar os idosos nesse momento. Porque vocês viram o seguinte, o coronavírus só está matando idosos, matando idosos. Isso fez um terrorismo na cabeça de nós que somos idosos. Nos trouxe um medo, né, um receio, né? Eu costumo dizer, né, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado, né? Porque do ponto de vista material, quem é que quer morrer? Né? Então, muitos idosos precisam, né, desse contato para não produzir em si algum danos mentais. Então, fala com os idosos, né? Sabemos que há uma dificuldade, mesmo em tempo comum, onde não havia essa pandemia aí do coronavírus no mundo, alguns idosos tinham dificuldade de locomover-se, né? E é importante, né, quando passar tudo isso, que a igreja vá junto, vá visitá-los, né? Os irmãos
chegue perto dele, né? Os pré-idosos cheguem até perto, né? Quando tudo estiver liberado. Né? Às vezes também nós verificamos que o idoso, né? Você vai no telefone, liga para o idoso e há um problema de audição com o idoso. Então, quando você perceber isso, fala devagar com o idoso e de modo claro, não é? Porque senão vai parecer aquele programa humorístico que tinha uma idosa na praça que o apresentador dizia uma coisa, ela entendia a outra, né? E não é por aí. Se houver alguma dificuldade, problema auditivo, fale devagar com o idoso de modo claro. Isso é muito importante, né? E também, né, que haja um verdadeiro intercâmbio de encorajamento, né? Encorajamento. Temos que escutar o que a pessoa idosa diz, ouvir a sua história, entender as repetições, porque muitas vezes o idoso parou de aprender, então ele vai ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas há necessário desse intercâmbio. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Olha que palavras lindas do apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, não é? Veja que ele estava preso, né, em Roma, então tinha o desejo de ver os irmãos, né, de ver os irmãos, a fim de repartir, olha que coisa interessante, alguns dons espirituais, repartir conhecimento, repartir espiritualidade, olha que coisa legal. E essa repartição, né, desses dons espirituais tem um objetivo. E qual era o objetivo? Serem fortalecidos. E esse fortalecimento cria uma coisa interessante, muito mais ainda, o consolo de uns para os outros. Lembra Paulo preso, né, os outros livres? E nessa troca, né, espiritual, havia o fortalecimento e o consolo por meio da fé. Olha que coisa interessante. Aí Paulo diz: a fé de vocês e a minha fé. Então, há uma necessidade que isso seja aplicado no dia de hoje. Visite o idoso, né? Reparta com ele a espiritualidade, né? Porque ele precisa ser fortalecido e você também fortalecido. Ele precisa ser consolado e você também ser consolado por meio da fé em Cristo Jesus. Tiago, lá no capítulo 1, 27, ele diz o seguinte, que o nosso dever é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Um dos significados de cuidar é visitar. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os nossos irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Olha aqui, vê que coisa interessante. Para ver como os irmãos estão. O que eles estão precisando. O que é que nós podemos fazer com eles. É muito bom ver isso. Pensar nessas coisas. Muitos idosos não saem de casa e precisam serem visitados e perguntados como eles estão, principalmente nesse momento em que nós estamos em quarentena. Então não esqueça isso, né? As visitas, elas são apreciadas pelos idosos. Quem visita idosos sabe muito bem disso, o quanto eles gostam, né, de receber a visita. Às vezes as pessoas visitam essas instituições de longa permanência e quase não fala, porque o idoso fala o tempo todo. Então, as visitas
são bastante apreciados. Quem não gosta de visita, né? Todo mundo gosta de receber visita. Imagine um idoso solitário, né? Lá na sua casa, morando sozinho às vezes, morando até com a família, mas ele é invisível dentro da família e só passa a ter visibilidade quando chega alguém para visitá-lo. Então, nós precisamos ter esse cuidado bíblico, né? E aí, Paulo, né, ele idoso, preso em Roma, ansiava muito, desejava muito a visita de Timóteo. Aí ele escreve, né? Fazes o máximo para ter comigo em breve. Olha, Paulo está pedindo rapidez. Paulo está carente de conversar com alguém. Paulo precisava se socializar, conversar com as pessoas. Né? Então, por isso que ele disse para Timóteo, vem logo, não demora muito. Não é? E é interessante isso. Quando ele escreve a Filemon, ele diz, né, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Então, Paulo, já idoso, precisava de escutar os mais jovens, de ouvir os mais jovens, de ser visitados também. Alguns idosos, embora não estejam literalmente presos, têm de ficar em casa devido a problemas de saúde. Por exemplo, nesse período agora, né, tem que ficar em casa mesmo, não tem para onde sair, né, porque o problema é de vida ou morte. Mas, fora desse contexto do coronavírus, muitos idosos são doentes, não vão à igreja, não saem para canto nenhum, e é preciso fazer esse esforço de visitá-los. Né? Porque muitos idosos podem estar até usando, né, a expressão de Paulo, né, com outra linguagem. Por favor, faça um esforço de me visitar, né, e seja rápido. Às vezes a própria família não visita. O idoso tem vários filhos, mas fica só ao cuidado de um filho, os outros não vão lá, né? De vez em quando dá um telefonema, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, atendermos esses apelos dos idosos. Quando Onesíforo esteve em Roma, ele fez todo o esforço para visitar Paulo. E quando localizou Paulo, foi visitá-lo. Né? E Paulo diz que essa visita trouxe revigoramento a ele. Ele visitou Paulo várias vezes. E Paulo diz que a presença dele em sua casa deu ânimo. E demais, nunca se envergonhou da prisão de Paulo ou das algemas. Sempre trazendo ânimo e não condenando. É isso que nós precisamos fazer com os nossos idosos. Né? Então, sempre visitar, levar ânimo e não ficar querendo questionar o porquê das coisas. Os idosos apreciam muito quando recebem uma visita, até um cartão que você manda para o idoso. Ele fica feliz. Um telefonema também, ele fica feliz. Então não deixe de fazer essas coisas para com os seus idosos, não só na família, mas como também nas nossas igrejas. E aí tem uma outra coisa. Você que cuida do idoso recebe bênção de Deus. Sabia disso? Você, ao cuidar do idoso, Deus vai te abençoar. Só o fato de se associar com ele, de estar junto com ele e se beneficiar do seu conhecimento e experiência já é um privilégio. Veja, você vai visitar um idoso, quando chegar lá, ele passa história para você. Você começa a construir, inclusive, a sua própria história de vida a partir das revelações que os idosos fazem da sua própria história. E isso é ter conhecimento. E não só o conhecimento, mas também, né, a experiência e o privilégio de estar com eles. Né? E é uma coisa interessante também aí. Porque quando você se doa a um idoso, né, você está fazendo aquilo que é responsabilidade bíblica. Né? Aquele que
não cuida do seu idoso é pior do que os ímpios, escreve o apóstolo Paulo. Então, o cuidar do outro deve trazer felicidade a você, porque esse cuidado é uma doação. E quando você se doa, né, em busca, não vou dizer em busca, mas você passa a ser uma pessoa mais feliz porque está cuidando do outro. E mais, né? Quando você se doa, você tem o senso da realização e paz íntima por ter cumprido, né, a sua responsabilidade bíblica. Não só porque a responsabilidade, mas por um amor bíblico, né, de se doar uns aos outros. Quem cuida de idosos não tem medo de ser abandonado quando envelhecer. Mas quem violenta o idoso hoje está violentando o seu futuro. Em Atos capítulo 20, versículo 35, está escrito o seguinte: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que coisa interessante. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é bem significativo para a nossa vida. Embora hoje, né, todo mundo só quer receber, ninguém quer dar nada. Todo mundo só tem direito, todo mundo só quer receber. Mas bem-aventurado é aquele que doa mais e recebe menos. Essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos assegura, né, lá em Provérbio 11, 25. Far-se-á que a própria alma generosa engorde, e aquele que rega liberalmente os outros também será regado liberalmente. O que é que o versículo está querendo dizer aí? Que quando você cuida dos outros, quando você cuida das pessoas, né, e você não deixa as pessoas morrerem de fome, né, esse engorde aí, né, não morrer de fome, quando você dá o sustento para a pessoa, quando você cuida, quando você alimenta, não só do ponto de vista material, mas pode ser também do ponto de vista material, espiritual, e que você faz isso de forma liberal, você se doando, você querendo fazer isso, né, com os outros, você lá no futuro também será regado de forma liberal. Alguém vai cuidar de você. Alguém vai regar, né, fazer com que você não seque, que você tenha as condições para o envelhecimento. Então é importante. Você faz hoje e recebe amanhã, quando isso acontece liberalmente com o amor, através do amor de Cristo. Tá? E como Deus trata, né, e cuida de quem cuida dos idosos. A palavra de Deus diz que Deus recompensa os que cuidam das necessidades dos outros, principalmente aqui dos idosos. E Provérbio 17 diz: aquele que mostra favor de condição humilde está emprestando ao Senhor, e ele lhe retribuirá no seu tratamento. Olha que coisa. Quando somos movidos pelo amor a mostrar favor aos fragilizados, Deus considera tal ação como um empréstimo e que retribuirá com muitas bênçãos. Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Diz um ditado popular baseado nesse provérbio aí. E é interessante porque Deus nos retribui por cuidarmos de idosos, dos quais muitos são pobres com respeito ao mundo, né? Mas são ricos na fé. Não têm condições financeiras, não têm outras condições, mas são verdadeiras colunas na fé, na fidelidade à palavra de Deus. E isso é muito bom. Quando a gente conversa com esses idosos, que são colunas, não só nas nossas igrejas, mas na construção do reino de Deus.
Então, a palavra também, né, vai nos mostrar que a recompensa de Deus é muito generosa. E a generosidade está além das coisas materiais. A generosidade está, né, com relação à vida eterna. Veja, Deus, né, nos escolheu como filho, nos deu a vida eterna para sermos generosos, para cuidarmos uns dos outros. E nada mais generoso do que a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto aguardamos a glorificação ou a volta de Cristo, nós devemos continuar, né, a cumprir a nossa responsabilidade cristã de cuidar um dos outros, em particular com os idosos. Então, queridos, logo após que terminar essa questão do coronavírus, logo após terminar, a gente for liberado para sair, viajar, nós vamos estar junto com vocês, né, para cumprir a nossa agenda. Ore pelo trabalho da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, ore pela minha pessoa, né? Eu sou idoso, né? E aí por isso que eu estou nessa quarentena aí há mais de 40 dias mesmo, para preservar a saúde. Ore pelas nossas igrejas e certamente no futuro bem próximo nós estaremos juntos novamente em nossas atividades. A Secretaria da Pessoa Idosa continua ativa, né? Todos os dias nós estamos postando notícia, tá, no nosso site, através do WhatsApp, lá para os secretários e para o pessoal da Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Estamos colocando materiais lá, todo dia tem uma reflexão, e que você, querendo, pode utilizá-las, ou compartilhar, como você quiser usar. Essa palestra de hoje, ela faz parte, né, do universo de palestra que nós temos com relação ao idoso e que você pode também gravá-la, guardar e, em outra ocasião, numa reunião de idosos, trabalhar isso, ou com a liderança da secretaria, da pessoa idosa, do presbitério, do sínodo, ou do próprio grupo da igreja, você pode compartilhar isso. Quero deixar um abraço para todos e que em breve nós estaremos juntos nos abraços reais, porque agora é só o abraço virtual para todos vocês. Que Deus os abençoe.